Mas você sabia que não é só pegar um drone desse aqui, decolar e sair voando de qualquer jeito em qualquer lugar? Você tem que seguir regras. Gurizada, a gente viveu para ver um dia em que um grande canal de YouTube ia falar sobre regras para uso de drones aqui no Brasil. Sério, pessoal, isso é raro de se ver. Isso é até uma coisa compreensível porque, primeiro, não tem como tu fazer um vídeo minimamente interessante utilizando um drone se tu seguir todas as normas. E segundo, porque, como o próprio Fernando aí do canal Aero vai descobrir, falar sobre legislação para uso de drones é uma coisa que não dá ibope. Mas ainda assim é muito bom ver essa iniciativa aí partindo de um canal tão grande que tem um alcance muito maior, que vai bem além aqui da minha pequena bolinha. Mas é importante a gente revisar algumas coisas que foram ditas ali, porque da forma como elas foram colocadas, elas podem eventualmente te levar a ter problemas. E o motivo que me levou a fazer esse vídeo aqui de forma nenhuma tem a ver com desmerecer ou criticar o trabalho feito pelo Fernando. O cara é simplesmente fera aí no que ele faz, o cara manja muito. Mas até mesmo por não ser a área de especialidade dele, ocorreu que ele deixou algumas coisinhas passarem, talvez por ter se informado com uma pessoa que não estava bem informada. Lembrando que nesses casos aí a melhor alternativa é sempre buscar informação direto na fonte, que no caso do uso de drones é um documento do DCE chamado ICA 140, e mais especificamente do uso recreativo, um documento chamado MCA 56-2. E agora que eu tô vendo que a porcaria da minha TV desligou, então obrigado pro pessoal aí do Aero por trás da aviação por ter levado esse tema aí para mais pessoas, e vamos agora então fazer aquelas pequenas correçõezinhas aí só para deixar o negócio no toco. Se a gente pegar um equipamento pequenininho como esse daqui, esse drone ele está abaixo de 250 gramas. E a legislação para drones desse tamanho exige muito menos coisas do que para drones maiores. Aqui o Fernando ele confundiu o peso de decolagem com o peso máximo de decolagem. Em muitos países do mundo, acho que praticamente todos, o que conta é o peso de decolagem, ou seja, se esse droninho aqui ele pesa 249 gramas, assim como ele tá, sem acessórios, então ele é um drone sub 250 gramas, ele pode decolar sem necessidade de registro nem nada. Só que no Brasil, para definir o que é um drone sub 250 gramas, ao invés do peso de decolagem foi utilizado o peso máximo de decolagem. E isso quer dizer o seguinte, esse drone aqui, o nome dele é Mini 2, ele é fabricado pela DJI. E se a DJI oferecer algum acessório que possa ser acoplado a ele, com isso faça o peso dele superar os 250 gramas, então o peso máximo dele não é 250 gramas, mesmo que ele esteja decolando sem esse acessório. O simples fato desse acessório existir, a fabricante dizer que ele é capaz de voar com aquele acessório, já faz com que o peso máximo de decolagem dele supere os 250 gramas. Então não, pessoal, não existe nenhum tipo de simplificação de lei para quem comprar um DJI Mini 2 ou então um Mavic Mini. Continuando aqui. E a legislação para drones desse tamanho exige muito menos coisas do que para drones maiores, porque isso daqui é considerado um drone recreativo. Então, aqui também um outro detalhe, pessoal, o fato dele ser pequenininho não tem nada a ver com o fato dele ser de uso recreativo ou não. Eu posso tanto comprar um Air 2S para uso recreativo, quanto comprar um Mini 2 para uso profissional. O que define se um drone é recreativo ou não é o uso que tu faz dele. Continuando aqui. Modelos desse tamanho, o piloto não precisa de licença para voar e ele também não precisa estar registrado junto à ANAC. Mais uma vez aqui, pessoal, realmente tu não precisa de licença para pilotar, mas ele precisa estar registrado na ANAC. Esse tipo de drone não é considerado profissional, ele é considerado recreativo. Se você quiser fazer imagens para você mesmo, para algum trabalho próprio, nada muito grande, que envolva grandes empresas, grandes trabalhos, né? Você pode ter um drone desse daqui que resolve muito problema, tem uma imagem incrível. Aqui eu só acho importante ressaltar que não importa o tamanho do trabalho, tá, pessoal? Tu pode tanto estar fazendo um trabalhinho simples pro tio da padaria da esquina com o Mini 2, quanto uma mega produção de publicidade aí para uma marca famosa com o Air 2S. Ambas as situações vão caracterizar uso comercial e, como tal, deve seguir as regras para esse tipo de operação, tá? Só para deixar claro isso aí, vamos continuar. Mas mesmo se você operar um drone acima de 250 gramas até 25 quilos, que é o caso desse daqui, você precisa registrar o drone junto à ANAC, além da homologação que ele já tem junto à Anatel, e você também precisa fazer um plano de voo no DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Aqui, na verdade, não existe necessidade de realizar nenhum plano de voo, tá, pessoal? Se tu vai fazer um voo recreativo, se tu vai fazer um voo comercial, um dronezinho classe 3, ou seja, de até 25 quilos, a única coisa que tu precisa fazer é informar esse voo ao DCEA através de um sistema online gratuito chamado Sarpas. Agora, tem uma forma também para não ter essa interferência de tráfego, né? Um drone como esse, ele pode voar até 400 pés de altura ou 120 metros.
É importante frisar aqui que 400 pés ou 120 metros é só o limite geral que drones podem subir, mas para uso recreativo, que é o uso que eu acho que a maioria das pessoas aqui faz, o limite de altura em zonas urbanas é de apenas 40 metros e de 50 metros nas zonas rurais. Então vocês vejam como é importante a gente estar falando sobre isso, né? Imagina vocês aí vão lá comprar o Maviczinho Mini de vocês e vão lá fazer o primeiro voozinho recreativo, sem saber que precisa registrar e achando que pode voar até 120 metros de altura. Não é assim. Se der azar de um policial implicar com vocês podem se incomodar. E só a título de curiosidade, o único lugar que de fato tu vai conseguir voar o teu drone até 120 metros de altura é em áreas adequadas, como por exemplo, clubes de aeromodelismo. Mas eu, no caso, por exemplo, sempre quando eu estou pilotando um drone, além de eu ver na tela, eu estou constantemente olhando para ver se o drone está na minha linha de visão. Mas também tem a operação EVLOS, que quer dizer Extended Visual Line of Sight. Aí sim é uma operação onde o drone vai mais longe e o piloto precisa de um observador do lado, talvez até com um binóculo, para poder enxergar aonde está aquele drone. E esse detalhezinho aí eu não ia nem citar aqui no vídeo para não encher o saco de vocês, mas eu achei bacana, assim, a título de curiosidade. O Fernando citou aí dois tipos de voo que existem, né? Que é o Veloz, que seria voo em linha divisada, e o EVLOS, que seria linha divisada estendida. Só que de fundo ele colocou imagens do DJI-FPV, que como o nome diz, é um drone FPV. E o FPV, ele não é nem veloz e nem EVLOS, ele é um voo biveloz, que significa voo além da linha divisada, o que via de regra é proibido para uso recreativo, com exceção do FPV, que tem um conjuntinho de regras específicas para que ele fosse possível. Então, como eu falei, é só bobagemzinha, mas agora vocês já sabem. Tá, beleza, pessoal? Isso aí era o que eu tinha para falar para vocês por hoje. Então, como eu falei lá no início, é muito bom ver canais grandes falando finalmente sobre normas para uso de drone. Como o Fernando vai descobrir aí, não é um assunto que dê tantas views quanto voos loucos, né, que a gente está acostumado a ver aí no YouTube. E mesmo que ele não tenha sido 100% exato nas informações que ele passou, ainda assim a grande contribuição é simplesmente dizer para as pessoas: existem regras. E com certeza é muito mais seguro a gente viver num país onde as pessoas pelo menos sabem que existem regras e aí elas têm a liberdade de escolher seguir essas regras ou não, do que viver num lugar onde todo mundo acha que é o samba do crioulo louco e que tu pode fazer o que tu quiser com teu drone só porque tu pagou por ele. Então, obrigado aí, Fernando, desculpa o mau jeito, a minha ideia de forma nenhuma foi criticar o teu trabalho, mas sobretudo ali a parte que diz respeito aos drones sub-250 era importante dessa retificada aqui, porque realmente é um segmento que muitas pessoas optam, tanto em função do preço do drone, que é mais em conta, como também dessa falsa ideia de que tu realmente não precisa registrar, solicitar voos e que essa categoria de drones desfruta de fato aí de uma legislação mais branda. E só para não dar um banho de água fria tão grande aí no pessoal, informem-se, porque apesar do Mavic Mini e do Mini 2 não serem sub-250, existem droninhos que são sub-250, caso do Hubsan Zino Mini Pro e do Hubsan Zino Mini SE, tá? Eles não são da DJI, mas ainda assim são drones bons, e para quem tá buscando exatamente essa simplificação aí, eles são uma opção com certeza melhor do que o Mini 2 e o Mavic Mini. Tá, beleza, pessoal? Era isso aí, então eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!